O método Montessori, quando a Maria Montessori montou o método, ela pensou sobre amar a realidade, sobre a criança, antes de conhecer a fantasia, aprender a apreciar a realidade. Se a gente olhar para grandes artistas, cientistas, o que eles têm de maior qualidade é serem bons observadores e também serem apaixonados pela realidade. E a partir da realidade, eles constroem a imaginação. Então, hoje nós vivemos uma época em que há uma hipervalorização da fantasia e pouca valorização da realidade. Então, as crianças não aprendem a amar o que acontece de maravilhoso na realidade, na natureza, né? Como nascer de uma borboleta, uma formiga carregando uma folha muito mais pesada que ela, o nascimento de uma estrela, o sistema solar, até a própria história dos pais, da criança, são histórias assim, fantásticas e que muitas vezes a gente perde a oportunidade de contar para as crianças porque a gente está valorizando demais a fantasia. E aí a criança deixa de ser curiosa, porque a fantasia é algo que está distante de mim. A fantasia não está perto. Então, quando eu olho um desenho ou um personagem que voa, flutua, faz mil mágicas, e aí eu olho para a realidade exige um esforço pessoal de cada um. Então, o processo de curiosidade, de aprendizagem, acontece muito mais de forma efetiva e de qualidade quando a gente ama a realidade. Além disso, a gente cria crianças mais engajadas com a comunidade, com o mundo, com o cuidado com o outro, porque ela passa a amar aquilo na qual ela está inserida. Além disso, se a gente for focar na questão da neurociência, o cérebro da criança está numa fase de desenvolvimento que não entende a fantasia. Ela não entende que uma hora é o Homem-Aranha e pula da janela e que ela não pula da janela. Tudo está muito conectado. A fantasia tem um papel importante, né, de aprender a digerir as emoções, a construir conceitos. Mas a gente também consegue fazer isso com as histórias fantásticas sem precisar inserir a fantasia. É proibido, a gente não deixa? Não é isso. A nossa base principal, eu falo a nutrição principal nossa do método Montessori é a realidade. O Papai Noel é uma polêmica. O Papai Noel, ele é comumente, né, divulgado, faz parte da nossa cultura, né, que representa o Natal, mas o Natal não se resume ao Papai Noel. E muitas vezes nós, como adultos, inserimos o Papai Noel não como uma forma de estimular a fantasia. Nós inserimos o Papai Noel como uma forma de manipulação da criança. Então a gente quer manipular o comportamento. Se você não for bonzinho, o Papai Noel não vai te dar presente. Olha, o Papai Noel tá anotando. Então ele não é uma figura que vem exatamente trazer, né, fantasia. Muitas vezes ela é uma estratégia nossa como adulto para enganar a criança. Então assim, a criança fala do Papai Noel, a criança viu o Papai Noel, bacana, legal, não vou sair falando, ô criança, Papai Noel não existe. A gente primeiro trabalha com o que a criança construiu. Se a criança nos perguntar, né? E se a criança tiver interesse, a gente pode procurar como que surgiu a história do personagem, a gente pode procurar a história do Natal. E aí eu acho que uma parte disso, assim, como adultos, que não vão mentir para as crianças, então quando a gente fala, não minta para a criança, as pessoas levam isso muito... Então eu vou falar a verdade que o Papai Noel não existe? Vou bater lá na porta do quarto e falar, oi filho, tudo bem? O Papai Noel não existe. Então a gente espera que a criança venha com perguntas curiosas, a gente verifica o que a criança sabe sobre o Papai Noel, aonde que ela viu o Papai Noel, quem que é essa pessoa do Papai Noel. A gente pode aproveitar a oportunidade de contar a história do Natal, mas o que a gente não deve fazer é estimular, porque isso sim é uma mentira. Sabe hoje que tem um aplicativo que a criança liga e fala com o Papai Noel chama a criança pelo nome? Sabe quando a pessoa vem e faz a pessoa fantasiada e fingindo que ela é esse Papai Noel? É muito complexo, porque quando a criança se dá conta, em um momento ela vai se dar conta, como todos nós adultos nos demos conta, a gente se sente enganado. O que mais a gente não soube de informação? Então, é uma escolha da família, óbvio, né? Mas eu acho que é parte da escola, né, e do método Montessori falar sobre essas nuances, né, da construção do vínculo de confiança com o adulto. Então, ok, não preciso desmentir, mas eu também não preciso criar todo um repertório em torno do Papai Noel, né, assim como o do Coelhinho da Páscoa. E aí eu acho muito interessante que nós adultos justificamos a fantasia a nosso favor. Então, se a gente quer um bom comportamento, a gente insere um personagem, se a gente não quer, a gente insere também um personagem mau, né? Que nem, tem o Homem do Saco.
Então a criança chega no portão e fala, o homem do saco vai pegar. Aí a gente muitas vezes justifica falando que a gente quer deixar a criança protegida, mas não é. A gente quer controle do comportamento, manipular o comportamento. Não há nenhum problema, né? Com certeza o pai e mãe faz isso na intenção de cuidar, de proteger, de formar e de educar. Mas eu acho que hoje, no tempo que nós estamos, com tanto de conhecimento que a gente tem, a gente pode usar outras estratégias diferentes do que os nossos avós, os nossos pais fizeram. Então, o homem do saco, ele causa ansiedade na criança, causa estresse, causa insegurança, porque ao tempo inteiro a criança sente medo. Né? E qual é o estereótipo do homem do saco também? Então a gente trabalha com uma questão cultural também, de preconceito. Quem que é esse homem do saco? Né? Quem que é o estereótipo? Quem que é o jeito que é a pele, o cabelo? Então é muito cuidadoso como a gente insere a fantasia. De 0 a 6 anos, a criança não está pronta para a fantasia. Então, mas a gente tem fantasia em todo quanto é lugar. Tem inúmeros desenhos, princesas, e faz parte, eu acho. Não dá pra gente fingir que não existe. Mas eu acho que também não precisamos incentivar, como pai e mãe, que escolheu o método Montessori, que escolheu a escola Lega, que escolheu uma forma de educar mais consciente, a gente pode estimular o amor pelo real. Então tem os livros com imagens reais, tem histórias da nossa própria infância, a história do nascimento da criança, a história de como os avós se conheceram, casaram. Então a gente tem inúmeras histórias que a gente perde a oportunidade de abordar com a criança porque a gente quer abordar as 1001 histórias da Disney. Nada contra a Disney, mas a questão é qual que é a principal via de ensino nossa com as crianças. Porque a gente tem uma ideia de que a gente só estimula a fantasia, a criatividade com a imaginação, com a fantasia. Seguindo a neurociência, né, e os planos de desenvolvimento, né, e o pensamento da criança, a gente insere a fantasia depois dos 6 anos de idade, mais ou menos, né? Eu não acordo com 6 anos de idade pronto para fantasia. Nós vamos percebendo. Mas na média, a partir dos 6 anos, a criança está pronta para inserção na fantasia, para os grandes heróis, para as histórias assim, digamos, maravilhosas que tem no mundo. Por quê? Ela já consegue ter uma percepção do que é real e do que é fantasioso, porque ela já saiu do pensamento tão concreto. Ela consegue fazer abstração. A partir do momento que a criança consegue fazer abstrações, é um bom momento para que a gente possa inserir, então, as grandes histórias. Então, eu acho que existem tantas grandes histórias, tanta literatura boa para as crianças, que a gente pode e deve, como pai e mãe, privilegiar. Porque eu falo que no mundo, em geral, o conteúdo é vasto. A qualidade desse conteúdo é que a gente pode avaliar. E eles vão ter acesso de qualquer forma, com a nossa vontade ou sem a nossa vontade. Mas como é o nosso dever como pai e mãe? Qual que é a literatura que eu vou escolher? Quais são os autores que eu vou escolher? Então, qual que é o viés que eu quero que essa criança conheça? Os mitos gregos. Então, eu acho que isso faz parte de uma educação consciente. Muitas vezes a gente pensa como pai e mãe, numa educação consciente, na fase dos primeiros 1000 dias. E depois a gente acha que o trabalho está feito e a gente não precisa mais. Mas precisamos ainda mais no segundo plano de desenvolvimento, que é a partir de 6 anos.